O Catecismo da Igreja Católica diz que, ainda que na Terra, a vida cristã participa da fé da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens unidos em Deus. 336. Mas quem são os anjos? A palavra anjo, do latim angelus, quer dizer mensageiro. Os anjos são servidores e mensageiros de Deus. Como diz o salmista, poderosos executores da sua, Deus, palavra, obedientes ao som da sua palavra. Salmo 103, versículo 20. Jesus disse que os anjos dos pequeninos contemplam constantemente a face de meu Pai, que estás nos céus. Mateus, capítulo 18, versículo 10. E a igreja viu aí uma alusão ao anjo da guarda, guardião do corpo e da alma dos homens, cuja festa é celebrada liturgicamente no dia 2 de outubro, desde o século XVI, a qual foi universalizada pelo Papa Paulo V, depois que Leão X, em 1508, aprovou o ofício composto por João Colombo. Os anjos são criaturas puramente espirituais, dotadas de inteligência e de vontade. São criaturas pessoais e imortais. Eles jamais poderão morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, porque são ressuscitados. Lucas, capítulo 20, versículo 36. Eles superam em perfeição a todas as criaturas visíveis, como dá testemunho o fulgor de sua glória. Seu corpo era como o crisólito, seu rosto brilhava como o relâmpago, seus olhos como tochas ardentes, seus braços e pés tinham o aspecto do bronze polido, e sua voz ressoava como o rumor de uma multidão. Daniel, capítulo 10, versículo 6. O Papa Pio XII, na encíclica Humani Generis, de 12/8 de 1950, deixa claro que os anjos são seres pessoais. A mesma afirmação fez o Papa Paulo VI, na sua profissão de fé, no Credo do Povo de Deus, em 30/6 de 1968. A Igreja conhece o nome de 3 arcanjos, e a liturgia celebrada no dia 29 de setembro, a festa deles, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. E lembra ao mesmo tempo todos os coros angélicos. No Apocalipse, São Miguel e seus anjos são mostrados como os defensores do povo de Deus. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Os anjos estão presentes na história da humanidade desde a criação do mundo, conforme Jó, capítulo 38, versículo 7. São eles que fecham o paraíso terrestre. Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Protegem. Gênesis, capítulo 19. Salvam Agar e seu filho. Gênesis, capítulo 21, versículo 17. Seguram a mão de Abraão para não imolar Isaque. Gênesis, capítulo 22, versículo 11. A lei é comunicada a Moisés e ao povo por ministério deles. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 53. São eles que conduzem o povo de Deus. Êxodo, capítulo 23, versículo 20 ao 23. Eles anunciam nascimentos célebres. Juízes, capítulo 13. Indicam vocações importantes. Juízes, capítulo 6, versículo 11 ao 24. Isaías, capítulo 6, versículo 6.
São eles que assistem aos profetas. 1 Reis, capítulo 19, versículo 5. Foi um anjo que anunciou a Gedeão que devia salvar o seu povo, e um anjo anunciou o nascimento de Sansão. Juízes, capítulo 13. O anjo Gabriel instruiu a Daniel. Ainda que nesse trecho bíblico não seja chamado de anjos, mas o homem Gabriel. Este mesmo Espírito Celestial anunciou o nascimento de São João Batista e a encarnação de Jesus. Assim como anunciaram a mensagem aos pastores. Lucas, capítulo 2, versículo 9. É a missão mais gloriosa de todas, e de fortalecer o Rei dos Anjos em sua agonia no Horto das Oliveiras, conforme Lucas, capítulo 22, versículo 43. Nos Evangelhos, eles também são citados diversas vezes, como na infância de Jesus, nas tentações do deserto, na consolação do Getsâmane. Também são testemunhas da ressurreição do Senhor. Assistem à igreja que nasce e os apóstolos. Enfim, eles prepararam o juízo final e separaram os bons dos maus. Todavia, de Jesus foi cercada da adoração e do serviço dos anjos, desde a encarnação até a ascensão do Senhor. Eles o acompanharam. A Sagrada Escritura diz que quando Deus introduziu o primogênito no mundo, proclama: adorem-no todos os anjos de Deus. Hebreus, capítulo 1, versículo 6. Alguns teólogos acham que isto motivou a queda dos anjos maus, por não aceitarem adorar a Deus encarnado na forma humana. No Apocalipse, os anjos aparecem como ministros da liturgia celeste, oferecendo a Deus a oração dos justos. E talvez seja esta a sua mais bela missão. Na minha visão, ouvi também ao redor do trono, dos animais e dos anciãos, a voz de muitos anjos, e número de miríades e de milhares, bradando em voz alta: digno é o Cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. Eu vi os 7 anjos que assistem diante de Deus. Foram-lhes dadas 7 trombetas. Adiantou-se outro anjo, e pôs-se junto ao altar, com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes, para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro, que está diante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos, diante de Deus. Apocalipse, capítulo 8, versículo do 2 ao 5. Em toda a Bíblia, encontramos muitas vezes que cada alma tem seu anjo guardião. Abraão, ao enviar seu servo para buscar uma esposa para Isaque, lhe disse: ele enviará seu anjo diante de ti. Gênesis, capítulo 24, versículo 7. As palavras do Salmo 90, que o demônio citou para Jesus na tentação do deserto, conforme Mateus, capítulo 4, versículo 6, são bem conhecidas, e Judite relata seu êxito heróico, dizendo: viva o Senhor, cujo anjo foi o meu guardião. Judite, capítulo 13, versículo 20. Essas passagens e muitas outras semelhantes, conforme Gênesis, capítulo 16, versículo do 6 ao 32. Oséias, capítulo 12, versículo 4. 1 Reis, capítulo 19, versículo 5. Atos dos Apóstolos,
capítulo 12, versículo 7. Salmos, capítulo 33, versículo 8. São reforçadas com as palavras do Senhor: guardar de menosprezar a um deles pequeninos. Porque lhes digo que seus anjos no céu veem continuamente o rosto de meu Pai, que está nos céus. Mateus, capítulo 18, versículo 10. A Bíblia não só apresenta os anjos como nossos guardiões, mas também como nossos intercessores. O anjo Rafael diz: ofereci orações ao Senhor por ti. Tobias, capítulo 12, versículo 12. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Apocalipse, capítulo 8, versículo 4. Que Deus abençoe todos nós e os anjos da guarda nos protejam.